Sobre a identificação dos espíritos, né? E é interessante porque esse tema, se vocês forem buscar no livro dos médiuns, né? O meu livrinho é meio modelinho, meio velhinho, né? Estava até vendo ali, preciso comprar outro, porque esse aqui é bem antigo. Mas é muito interessante esse capítulo, né? Eu diria para vocês que é muito bom ler, né? Porque vai falar de algo que é muito comum entre nós encarnados também, né? Porque quando a gente fala em identificação dos espíritos, a gente pensa assim, como saber quando um espírito é alguém conhecido, não é, né? É um espírito que tem conhecimento, não tem, se é um espírito brincalhão, como a gente costuma dizer, né? Se é um espírito que vem mal intencionado, com pensamentos ruins, enfim. Porque, como a gente está falando a respeito da mediunidade, a mediunidade justamente é essa percepção que a gente vai desenvolvendo cada vez mais da presença dos espíritos desencarnados, né? Porque a gente fala de espírito como se fosse outra coisa, mas não somos espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados. Então, os desencarnados seguem a mesma regra que os encarnados, né? Então, a gente vai perceber ao longo do que a gente vai falar que a regra que se aplica ao espírito desencarnado é a regra para identificar também os espíritos encarnados, né? Então, nós vamos começar pensando aqui junto. As perguntas que vêm, né? Será importante identificar os espíritos que se comunicam? Vamos pensar aqui juntos, né? Vocês acham importante isso? Saber quem está se comunicando? Oi? Sim. Ótimo. Então, ela está falando que é mais importante o teor da comunicação do que propriamente saber quem está se comunicando, né? Não sei, isso é importante vocês pensarem assim, quando alguém fala algo assim, às vezes a gente já pensou, a gente pensa igual, ou a gente tem outra noção, né? Eu acho muito interessante o que você falou. Sempre devemos nos preocupar com a sua identidade? O que vocês acham? Não. O próprio Divaldo, né? Demorou quantos anos para ele saber quem era o espírito da freira, né? Que o acompanhava, né? Sim. Demorou anos e anos e anos e anos. E ele continuou, ele fez o trabalho que ele precisava fazer, sem necessariamente saber o nome dela, mas sabia que ela era uma pessoa, um espírito que estava de luz e que estava ajudando a cumprir uma missão importante. Sim. Sim. Eu me chamo Jeane, mas se eu falasse para você que eu me chamo Ana, faria diferença? Não. Muito bom. Vocês concordam com isso? Tem alguém que pensa diferente? Fiquem à vontade, gente, para vocês se manifestarem. Porque é sempre muito válido, né? Às vezes pontos de vista que a gente não pensou, né? Haverá alguma ocasião em que ela seja secundária e até mesmo desnecessária? Né? A questão está muito ligada na identificação, porque nós vivemos um estágio evolutivo em que ainda existe, muitas vezes, essa necessidade, né? Então, a gente, às vezes, tem necessidade de dizer assim, o meu guia espiritual, eu fiquei sabendo que é alguém, né? Alguém importante. Por quê? Porque ainda existe a vaidade, né? Ainda existem esses pensamentos que são normais, a gente não pode ainda nem apontar o dedo para os outros, porque quando a gente vê, às vezes, a gente está nesse lugar, né? Eu fui em tal centro e aí eu recebi uma mensagem especial
de um espírito de luz, né? Então a gente ainda vive um pouco nesse plano, nessa aura da necessidade de ser alguém especial. Tanto é que as pessoas que não são espíritas sempre comentam assim, não sei se já comentaram com vocês, mas falam assim, interessante, só vem espírito importante que se comunica. Só o espírito, quando faz uma regressão, eu fui o príncipe tal, eu fui a rainha não sei o quê, eu morava lá no castelo não sei do quê, porque realmente é esquisito, porque nós somos pessoas comuns, eu não posso fazer uma regressão, eu morava ali naquela rua de trás, ali, era um pipoqueiro que vendia pipoca, conversava com as pessoas, a gente não ouve isso, então, por isso que é importante refletir sobre isso, né? Do quanto isso ainda mexe com a nossa vaidade, até a mediunidade, né, gente? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho mediunidade para desenvolver, e por falta de conhecimento, coloca isso como se fosse algo superior aos outros, como se fosse, eu fui escolhida, né? E a gente sabe justamente que é o contrário, né? Muitas vezes nós pedimos a mediunidade pelo número de provas que nós precisamos para resgatar aquilo que é o nosso passado espiritual, né? Então, essas perguntas são importantes porque fazem a gente pensar, né? Por que eu tenho que saber, né, quem é o meu guia espiritual, quem é aquela entidade que sempre está próxima de mim? É lógico que, para tudo, a gente vai buscar sempre o quê? O bom senso e a utilidade daquilo. Às vezes é útil eu saber, né? Não o nome daquele espírito, mas a característica dele. É um espírito que tem conhecimento, não tem conhecimento, porque tem alguma ligação comigo do passado, eu causei algum dano para ele. Então, sempre a gente pensar que saber alguma coisa deve estar ligado à utilidade daquilo que eu vou saber. Aquilo vai ser útil para a cura, vai ser útil para que haja um entendimento entre eu e esse espírito, né? Que eu consiga, por exemplo, refletir sobre aquilo, não sei, tudo dentro do conhecimento espiritual, a gente precisa passar pelo crivo da razão, como sempre ensinou Kardec, a razão e o bom senso, né? Nada é assim para atender nossa curiosidade, quando entra nesse nível de querer atender a nossa curiosidade, então a gente está num nível ainda bem, bem abaixo do que interessa para nós, né? Meios de identificação. Então, sensações que o espírito transmite. Veja se isso faz sentido para vocês, né? De uma forma genérica, podemos distinguir, através da sensibilidade mediúnica, o grau de evolução das entidades espirituais. Sensações agradáveis ou desagradáveis. O espírito jamais consegue disfarçar a condição espiritual que se encontra, bastando a análise fluídica das impressões. Então, isso é muito importante a gente pensar. Principalmente aqui, né? O espírito jamais consegue disfarçar a condição espiritual dele. Então, não adianta, porque nós emanamos nós temos uma atmosfera em volta de nós, né? E nós transmitimos isso quando encarnados e muito mais quando nós estamos desencarnados, né? Então, a gente sempre, dentro da doutrina, a gente se fala assim, quando você está encarnado, você consegue disfarçar algumas coisas, né? Você pode fazer uma cara de boazinha, você pode, enfim. Quando você desencarna, não, porque aquilo que está em volta de você, aquele fluido, ele é agradável ou desagradável. Em qualquer lugar que você chegar, a sua aura, ela fica visível, né? Então, nós não conseguimos enganar. E nós somos atraídos para os lugares de acordo com essa vibração, de acordo com essa energia que nós carregamos com a gente. Aqui, a gente disfarça, mas quando a gente desencarna, não, né? Então, quando o espírito ele chega para o trabalho,
os mentores que estão dirigindo, os mentores espirituais que estão dirigindo o trabalho, eles sabem o nível daquele espírito. E o médium, quanto maior a sua sensibilidade, ele também percebe. Porque uma coisa é você perceber a tristeza do espírito, né? A tristeza, a angústia, o medo, às vezes está com dor, ainda está com as impressões do corpo físico, né? Então, é uma coisa. Agora, outra coisa é você perceber que aquele espírito, vê qual é a intenção daquele espírito, né? Às vezes o médium percebe, ele está querendo bagunçar o ambiente, ele veio com uma intenção de fazer alguma coisa ali que vai para desestruturar aquele grupo. Então, essa percepção é importante para o trabalho, né? Não que ele vá conseguir isso, mas então é a mesma coisa que chegar uma pessoa encarnada, né? Chegar um colega nosso aqui com intenções de perturbar e que todo mundo vai ficar mais atento, né? Nós vamos ficar mais atentos, pedir forças, entrar em sintonia com a espiritualidade superior para que mantenha o ambiente equilibrado, auxiliando aquele irmão naquilo que for possível, mas sabendo que aquela situação é real. Ele está naquela faixa vibratória e às vezes ele vem com intenções ruins, né? Mas também foi permitido que ele entrasse ali no ambiente, por quê? Porque talvez exista uma parte dele que já está em condições de receber alguma coisa, né? Porque toda vez que é permitido entrar uma entidade que ainda é um espírito bastante endurecido num ambiente assim, é porque alguma parte dele já está mais madura para que ele possa receber ajuda. Então a gente precisa vibrar amor, vibrar, né? Fazer todas as nossas preces para que aquele espírito perceba a condição dele, porque às vezes ele nem está se percebendo. Então, as sensações que o espírito transmite é uma forma de identificação. Então a gente vai percebendo, tem uma entidade aqui, tem um espírito, um irmão, nossa, ele está com uma aflição terrível. E o médium às vezes começa a sentir aquela aflição, né? Aquela vontade de ir embora. Sabe, às vezes a pessoa entra aqui para assistir a palestra ou entra no trabalho e fala, nossa, me deu um negócio ali, uma vontade de sair, de ir embora, sair correndo. Na maioria das vezes é um irmão que está acompanhando ali e está transmitindo aquela sensação. Então o que você vai pensar disso? Um espírito que está sofrendo. Não necessariamente que seja um espírito mau, ele está sofrendo, não tem conhecimento, não sabe o que está acontecendo com ele e transmite aquilo para o médium. E se o médium tem conhecimento, ele já começa a pedir para os mentores, para a equipe espiritual, que vá dando auxílio para aquele espírito, para que ele possa ser encaminhado, né? Conteúdo da mensagem é outro meio de identificação, né? Que aí tem a ver com o que vocês falaram, o que vocês duas falaram, né? Espíritos sempre revelam sua condição espiritual justamente pelo que dizem e como dizem. É lógico, descontando-se as influências do intermediário de que faz uso. Então, é isso. O conteúdo da mensagem revela muito do espírito, né? Por isso que, mas para que a gente possa julgar, entre aspas, né? Para que a gente possa perceber se o conteúdo da mensagem é bom ou não, a gente também tem que ter um pouco de conhecimento. Porque senão a gente vai achar que aquilo, tudo bem, né? Mas se a gente tem um pouco de conhecimento, a gente vai falar, nossa, mas parece que não está batendo com o quê? Não está fazendo sentido com o que a gente conhece, com o que a gente aprende, né? E esse espírito está falando alguma coisa que não está muito legal. Então, pelo que diz e como diz, e descontando-se a influência do intermediário. Então, aí entra também o conhecimento do médium. Porque, como a gente falou na aula passada, a mensagem desse espírito passa pelo médium. Então, nós, enquanto médiuns, também influenciamos nessa mensagem, né? Nós temos uma
participação ali. Por isso que quanto mais o médium é preparado, quanto mais conhecimento o médium tiver, mais a mensagem pode ser passada de forma verdadeira, né? Então, a nossa preparação enquanto médiums é importante nesse sentido. Entidades elevadas são objetivas e simples. Então, geralmente é isso. Porque o objetivo da fala de uma entidade é transmitir algo. Não precisa de grandes rodeios, de grandes coisas. Por quê? Transmitir conhecimento, transmitir uma mensagem, transmitir algo que seja útil, né? Os espíritos evoluídos, eles querem ser úteis, eles querem trazer mensagens que agreguem. Não é para falar por falar, né? Para falar bonito, alguma coisa assim. Entidades elevadas são objetivas e simples, enquanto que os atrasados usam comunicações cheias de palavras difíceis, amontoadas em frases brilhantes, mas de sentido completamente vazio e às vezes até contraditório. Então, gente, aqui chega naquele ponto que eu falei para vocês, de que essa identificação do espírito é como a identificação nossa, dos encarnados. Você percebe quando uma pessoa está falando para ser entendida? Ou quando uma pessoa não entende muito e daí começa a florear muito, e daí se você vai ver o conteúdo, você fala assim, nossa, mas falou, mas não disse nada. Por quê? Porque existe a vaidade. A vaidade, às vezes, de falar uma linguagem mais sofisticada, alguma coisa assim, mas pouco conteúdo. E não é porque desencarnou que mudou. Então, aquele espírito que provavelmente encarnado agia daquela forma, quando ele desencarna, ele continua do mesmo jeito, né? E isso está muito ligado, eu penso que a humildade da gente entender que a gente não sabe quase nada, né? A gente sabe muito pouco. Então, o pouco que a gente sabe, a gente precisa multiplicar para quem sabe menos, mas a gente também não sabe nada, a gente sabe muito pouco, né? Então, identificação a identificação do espírito fica muito ligada à linguagem que ele usa. Porque ele pode ser humilde e dizer, vim para falar alguma coisa muito simples. Geralmente tem espíritos que são muito simples, médiuns que recebem espíritos de uma simplicidade enorme, mas de uma intensidade amorosa, afetuosa, né? Vem com traz aquela energia tão boa para nós, que nos harmoniza, que nos acalma, e às vezes não disse grandes coisas, né? Então, uma das formas de identificação do nível espiritual daquela manifestação é a linguagem, né? A linguagem é a forma mais, vamos dizer, clara de você perceber o nível espiritual do espírito que está se manifestando. A vidência, né? Aí a vidência é um recurso também, né? Não são todos os médiuns que desenvolvem a vidência, pelo menos eu acredito que muitas vezes a vidência é algo que vem no decorrer do desenvolvimento. Às vezes a gente não tem a vidência quando a gente começa a desenvolver a mediunidade e ao longo do tempo isso pode se manifestar, né? Porque é uma especificidade, é um tipo de mediunidade. E tem pessoas que desde o início, né, antes até de saber o que está acontecendo, né, de conhecer os ensinamentos, ela já consegue ver e às vezes mistura, não sabe. Eu sei de casos de pessoas que têm uma vidência tão, assim, uma manifestação tão forte da vidência que confunde encarnados com desencarnados, né, em alguns ambientes, em algumas situações. Então, outro recurso é da vidência, porém de uso bastante restrito e delicado. Cada médium vidente vê de acordo com a sua própria capacidade de exteriorização perispiritual e sintonia vibratória. Então, gente, olha só que interessante. O que quer dizer isso? Embora, por exemplo, você pode ter vários médiuns videntes no ambiente, ele vai ver de acordo com a vibração dele. Então, ele pode ver algum espírito
numa condição muito inferior, o outro não vê. Ou um pode ver um espírito de luz, dizer, olha, tem uma luz aqui, nossa, está tudo iluminado, tem, né? E o outro não consegue ver aquela luz. E isso também tem a ver com o momento que o médium está vivendo, né? Com a vibração daquele momento, daquele trabalho. Então, são detalhes muito sutis, né? Que a gente não pode colocar tudo de um jeito só. Ah, é assim, é assado, é daquele jeito. Sabe, a gente gosta, né? Nós, seres humanos, a gente gosta muito de definições, de coisas concretas. Mas é isso, você falou que era aquilo, agora você está falando que é isso. Mas no universo tudo é assim, né? Existem influências sutis que modificam as coisas e é tudo muito delicado. Então, para cada um de nós, as coisas acontecem de uma forma diferente. Então, por isso que ele disse assim, bastante restrito e delicado você julgar e dizer assim, por exemplo, um médium pode dizer assim, eu vi que aquele espírito é um espírito, nossa, um espírito com uma aparência assim, assim e tal, né? Mas o outro já diz, não, mas eu não percebi isso, eu percebi outra coisa, eu percebi que tinha ali também uma luz, uma energia boa. Daí você diz, mas então quem que está falando? Quem que está falando a verdade? Como que é? Por isso que é delicado julgar só por isso, né? Às vezes você chega num ambiente, numa casa, numa festa, e você diz, nossa, o ambiente está pesado, nossa, quero ir embora desse lugar, né? E a outra pessoa está lá, né? Está tudo bem, está tudo legal, não sei o quê, porque cada um está num nível de vibração, cada um está num nível de percepção também, né? Então, é muito delicado. Pode ocorrer que dois bons e autênticos videntes em um mesmo local e ambiente, na mesma hora, estejam percebendo situações diferentes. Um não poderá confirmar o que o outro consegue registrar. Então veja como é, né? Não é uma ciência exata, né? Não é uma matemática assim, não é uma coisa pum. A vidência é um bom recurso para identificar se o espírito desencarnado, mas depende muito do médium, de sua segurança, de seu equilíbrio, não se devendo basear tão somente nesse recurso para afirmar-se a identidade do espírito, né? Então, é algo que precisa ser muito bem pensado, para não se criar fantasias, né? Para não virar algo, uma mistificação, uma afirmação falsa, uma má impressão, né? Então, veja que o que o Espiritismo traz para nós é algo de extrema responsabilidade. Por isso que é muito precipitado, às vezes, a gente dizer isso ou aquilo para a pessoa que vem perguntar alguma coisa, né? O que você sentiu, o que você viu, o que você acha que eu tenho, você acha que eu estou sendo perseguido espiritualmente, que você... Então, quanto mais evoluído o espírito, menos ele vai falar as coisas dessa forma, com tanta convicção, porque cada um de nós consegue perceber as coisas de uma forma diferente, né? Fiquem à vontade para falar, viu, gente? Fazer alguma observação, fazer alguma pergunta. Opa. Comunicação de espíritos que se tornam conhecidos. É natural que uma entidade espiritual que constantemente se comunique conosco acabe por se tornar conhecida e querida, a ponto de ser considerada elemento do próprio grupo. Sim, os nossos guias e mentores que estão nos acompanhando, aquele que é responsável pelo desenvolvimento da nossa mediunidade, está sempre presente, né? Aqui com certeza, quando a gente vem, com certeza, olha só, já eu, né? Ó, você viu como que é? Não é nada com certeza. Não quero falar nada com certeza. Eu imagino, né, eu tenho, pelo que a gente sabe, que quando você vem para um grupo de estudos como este, é lógico que aqueles que se interessam ou têm a responsabilidade